Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, dia 29/3. Hoje começa a nossa revisão, tá bom? Mas antes disso, eu queria agradecer a todos, dar aquele abraço, desejar tudo de bom nessa semana e que nosso caminho esteja nosso estudo esteja no caminho certo, tá bom? Gente, hoje eu vou trabalhar com vocês um assunto da prova, da avaliação, que é conjugação verbal, né? Vocês precisam se atentar para os conteúdos da prova. Sempre eu priorizo aí a segunda unidade, que no caso de vocês consta conjugação verbal e infográfico, né, que é a unidade, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, verificar direitinho, unidade 10, confirmando aqui para vocês. Então hoje eu vou trabalhar o assunto principal, que é conjugação verbal. Amanhã também nós continuaremos com conjugação verbal, tá bom? Bom, no livro de atividades, gente, no livro de atividades da unidade 10, também tem aí um mapa mental, né, para te ajudar. Só que esse mapa mental ele não tá tão organizado assim, né? Eu indico você estudar pela nossa aula. A nossa aula tem lá um quadro montado tudo direitinho, né? As formas. De onde que vem o imperativo? O imperativo vem do presente indicativo. De onde que vem tal tempo? Tal tempo deriva de tal tempo. Por quê? É importante saber quais são as derivações dos tempos verbais, entendeu? O imperativo vem de que tempo? Né? O presente subjuntivo vem de que tempo? Então sempre é importante a gente ter essa noção, porque na hora que for conjugar, fica mais fácil, tá bom? Então aqui, ó, beleza? Tem tudo aqui, só para mostrar para vocês. E aqui, gente, né, também tem aquela continuação sobre os verbos regulares e irregulares. Isso aqui está mais organizado, porque ele explica o que é verbo regular, o que é verbo irregular, verbos anômalos, defectivos, abundantes. Então aqui está mais organizado sim, tá bom? Bom, isso aqui vai cair também, professor. Vai cair, mas não dessa maneira. Vai cair justamente para você identificar se o verbo tem mais de uma forma, para ver se o verbo realmente é regular ou irregular, beleza? Bacana. Bom, vamos lá. Na página 9, a gente vai fazer a questão 1. Leia a seguir o trecho inicial de uma crônica de Fábio Carpinejar. Na escola, odiava quando de guris me chamavam de Fabrícia. Gritava, corria atrás do bando, aquilo me enervava. Não tolerava que me colocasse no feminino. Beleza. O autor usou os verbos em destaque no pretérito imperfeito indicativo porque esse tempo verbal lhe permitiu apresentar fatos já ocorridos e que se repetiam com regularidade. Lembra que o pretérito perfeito a gente vai utilizar para ações que tinham ali um costume, habitualidade? Pois é, então isto eram habituais para o narrador. Beleza? Tem que tomar cuidado com isso. Questão 2. Aqui você tem o texto, beleza? Então aqui, ó, ei reaça, vaza dessa marcha. Então, gente, para a gente ir direto aqui para a questão, para a gente observar, ó, a autora do blog usa uma linguagem bastante informal, desviando-se em alguns momentos da norma culta. Observe os fatos extraídos do texto. Bom, vamos lá. Primeiro, as formas verbais do indicativo com o pronome tu de segunda pessoa, lá no texto está assim, tá? Tu vem, tu acredita. Tá na linha ali, nas linhas 3 e 13. Vamos só ver se realmente está. Agora que a mídia comprou a manifestação, tu vem, olha aqui, tá vendo? Então é só você seguir isso. Bom, a gente sabe, gente, que a segunda pessoa do indicativo, tu, não é essa, né? Tu vem, eu venho, tu vens. Eu acredito, tu acreditas. Então, né, aqui ele está pedindo o quê? Ó? O que ele está pedindo? Aqui a pergunta: que fatos constituem exemplos de transgressão à língua escrita culta? Ou seja, quais as questões que estão erradas? Aqui a questão 1, né, tá errada, porque o certo seria, né, eu venho, tu vens, eu acredito, tu acreditas. A segunda, a forma usada do imperativo afirmativo com o pronome tu de segunda pessoa. Abre os olhos. Aqui está correto, né, gente? Porque a gente tem que seguir, quando a gente fala de imperativo afirmativo, nós temos que pegar as duas pessoas, tipo, a segunda pessoa do singular, a segunda pessoa do plural. Tu e vós, do presente, do indicativo, e transferir para o imperativo. Mas, quando você fizer isso, você tem que cortar o S. Então, vamos lá. Eu abro, tu abres.
passa esse abres pro imperativo afirmativa, só que corta o S. Então vai ficar o quê? Abre tu. Pronto, só isso. Então aqui está correto. Então já joga fora isso daí. A forma usada do imperativo negativo com o pronome tu de segunda pessoa não vem. Bom, você sabe que o imperativo negativo basta repetir o presente do subjuntivo. Então como é que fica? Que eu venha, que tu venhas, que ele venha, que nós, enfim, aí vai seguindo a conjugação. E aqui ele pede o tu. Então, aqui, cadê? Que tu venhas, certo? Que eu venha. Então, olha só. Que eu venha, que tu venhas. Então aqui, ó, não venhas tu. É só repetir, tá, gente? É só você pegar a conjugação presente do subjuntivo e transferir essa conjugação para o imperativo negativo. Então, não venhas tu. Então aqui o correto seria essa forma verbal. E a quarta, o uso das expressões há muito tempo e faz muito tempo, retomando fatos passados. Então aqui realmente faz sentido, né? Porque faz muito tempo, há muito tempo, remonta aí a tempo passado, certo? Beleza. Então é isso, gente. Aí hoje vocês não precisam fazer nada do livro de atividade, só a questão do livro mesmo para atualizar e já a atividade realmente desse conteúdo aí. Vamos assistir a aula e depois façam a atividade, beleza? Vamos lá. Beleza, então chegamos aí à nossa unidade 10, tá, gente? A nossa unidade 10 do nosso livro. Ela se encontra exatamente, eu peço que vocês peguem o livro de vocês, tá bom? Ela se encontra exatamente na página 52, tá bom? Exatamente aí na página 52. Muito bem, bacana. Então vamos lá. A gente vai começar aqui com essa questão. Aqui, ó, gente. Vocês sabem, vocês estudaram ano passado, isso vocês sabem. Estudaram no ano também aquela questão sobre vogais temáticas, né? Vocês sabem que existem as vogais temáticas nominais, que estão aí nos substantivos e adjetivos, e existem as vogais temáticas verbais, certo? Que é aquelas que estão, obviamente, juntas ao verbo. E vocês sabem que as vogais temáticas verbais, elas são A, E, I. Por quê? Porque o AR, aqui ó, o A mais o R vai indicar a primeira conjugação. O E mais o R vai indicar a segunda conjugação. O I e mais o R vai indicar a terceira conjugação. Então nós temos a primeira conjugação que é formada por AR, segunda conjugação é R, terceira conjugação IR. Bem tranquilo aí, né? Beleza. Aí é o seguinte, gente. Quando a gente flexiona o verbo, quando falar em flexão do verbo, a gente está falando de quê? De flexionar o modo, que o modo pode ser indicativo, subjuntivo e imperativo. E a gente pode, obviamente, flexionar o tempo, que é o tempo aí variado, né? Presente do indicativo, pretérito perfeito do indicativo, enfim, por aí vai, tá bom? Além das pessoas, né? A primeira, segunda, terceira pessoa e também do número, se está no singular ou no plural. A gente vai ver tudo isso aí direitinho. Então é o seguinte, nós temos aqui esse quadro, é importante até você copiar dentro do seu... Hoje nós vamos copiar bastante, tá, gente? Prepara seu caderno aí, porque é o seguinte, dentro do modo indicativo, professor, qual é o modo indicativo? O modo indicativo, para você ter aí uma noção, ele é aquele modo que dá certeza, é algo que vai acontecer, ou é algo que acontece, ou algo que aconteceu, né? Dependendo se está no passado, no presente ou no futuro, mas é algo que de fato, né, tem uma certeza que aquele fato ali realmente aconteceu, acontece ou acontecerá, tá bom? Então beleza. Dentro do indicativo nós temos o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Dentro do subjuntivo, que é o outro modo, o subjuntivo qual é, professor? Aquele modo que indica incerteza, aquele modo que indica dúvida, é algo que não é certo. Sempre tem uma hipótese, sempre tem uma dúvida, sempre tem uma possibilidade de acontecer alguma coisa, tá bom? Então nós temos aí dentro do subjuntivo os tempos verbais, presente, pretérito imperfeito e futuro, tá bom? Nós vamos ver direitinho.
E o imperativo, professor, o modo imperativo? O modo imperativo é aquele que dá ordem. Ei, presta atenção, esse conteúdo de verbos é o conteúdo que mais cai para o segundo ano de gramática. É o conteúdo no CIS, no PSC, então tem que tomar muito cuidado. No CIS até não, porque é mais literatura. Né? No CIS ele trabalha mais a questão literária e a questão de interpretação, certo? Mas no PSC sim, tá? No PSC cai isso daí como um dos assuntos principais, tá bom? Beleza, então o imperativo é aquele que dá ordem, né? Expressa ali um desejo também, tá bom? Então ele é dividido em afirmativo e negativo. E nós temos as formas nominais, né, gente? Infinitivo, gerúndio, particípios, aqui a gente sabe, a gente viu. O infinitivo ele é dividido em pessoal ou pessoal, e o particípio é dividido em regular e irregular. A gente vai ver lá na frente direitinho essa questão do particípio, tá? Bacana. Olha só, ei, pega o teu caderno aí, já começa a anotar, vou até diminuir aqui a minha imagem. Então é o seguinte, professor, deixa eu entender aqui. Tempos derivados do presente do indicativo. Professor, eu tenho que saber a conjugação de cabeça? Sim, gente, você já precisa, você está no segundo ano do ensino médio, você já deve saber aí as conjugações verbais, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai saber, professor, o presente do subjuntivo, ele veio do nada, ele nasceu do nada? Não, gente. Todos os verbos, eles possuem uma origem, certo? Eles possuem uma origem. Então nós vamos saber qual é a origem de cada tempo verbal, beleza? Então, olha só a dica que eu estou dando para você. Eu vou pegar aqui, tá, um verbo da primeira conjugação, certo? Que tem, obviamente, AR. Então, eu peguei o verbo falar, tá bom? O verbo falar. Eu peguei esse verbo falar no presente do indicativo. Olha só, por quê? Qual é o nosso tema? Quais são os tempos derivados do presente do indicativo? Então, professor, qual é a conjugação mesmo do presente do indicativo? Tanto tempo que eu não vejo que eu nem lembro mais. Então, vamos lá. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam. Beleza. Professor, então o presente do subjuntivo, ele vai se formar a partir do presente do indicativo? Sim, gente, sim, tá bom? Então, olha só, a única coisa que vai mudar aqui no presente do subjuntivo é, obviamente, a desinência. Só que aqui eu já tenho para você, já estou indicando para você, ó, tá bom? Então, na primeira pessoa do presente indicativo vai ficar eu falo. Na primeira pessoa do presente do subjuntivo vai ficar que eu fale. Professor, mas por que colocou que eu? Porque é o seguinte, o presente do subjuntivo sempre tem aquela particularzinha, lembra, que vem antes da pessoa. O presente do subjuntivo exige o que? Né? Que eu fale, que tu fales, que ele fale, que nós falemos, que vós faleis, que eles falem. Tá bom? Então o presente do subjuntivo vai precisar do que? Então, que eu fale, que tu fales, que ele fale, que nós falemos, que vós faleis, que eles falem. Tá bom? E isso para a primeira conjugação. Beleza? AR. Olha só, gente. Aqui, ó. Para a segunda conjugação, nós temos aqui ER, né? E a gente colocou OR, por quê? Deixa eu ver aqui, ó. Porque é o seguinte, o verbo por, né? Ele vem aí, ele deriva, tá? Ele deriva aí do verbo poer, do latim. Então, ele faz parte da segunda conjugação. Aí você vai me perguntar, né? Acho que essa dúvida é justamente essa, professor, mas existe o verbo por. O verbo por termina em OR. Ele pertence a que conjugação, então? Pertence à segunda conjugação, porque a gente tem que ver a origem dele lá no latim, tá bom? Então vamos ver aqui na segunda conjugação, como é que vai funcionar essa questão. E ainda continua aqui o mesmo tópico. Né? O presente do subjuntivo ele deriva do presente do indicativo. Então olha só, no presente do indicativo o verbo vender vai ficar assim, ó. Eu vendo, tu vendes, ele vende. Nós vendemos, vós vendeis, eles vendem. No presente do subjuntivo, professor, vai ficar assim, ó.
que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que nós vendamos, que vós vendais, que eles vendam. Beleza? Maravilha. Ei, eu tô te dando a dica. Anota isso daí. Beleza. Então a gente vai continuar aqui, gente. Tá bom? E olha só o que acontece. Olha só o que acontece aqui. Eu espero que vocês estejam aí copiando, tá bom? Então veja bem o que nós temos aqui. Professor, eu sei que o presente do subjuntivo ele vai derivar do presente do indicativo. E o imperativo afirmativo? O que ele está fazendo aqui, professor? Pois é, o imperativo afirmativo ele vai derivar algumas pessoas vão derivar do presente do indicativo e algumas pessoas vão derivar do presente do subjuntivo. Então percebe que tem uma coisa ligada à outra. Então veja bem, professor, o imperativo afirmativo é aquele que dá ordem, né? Exatamente. Por que então aqui não tem a primeira pessoa na conjugação do imperativo afirmativo do verbo pensar? Porque não tem como dar ordem para eu mesmo. Né? Não tem como você dar ordem para você mesmo. Então por isso que ele começa, o imperativo afirmativo, ele começa pela segunda pessoa do singular, tu. Então, professor, como é que vai ficar então o verbo pensar da primeira conjugação? Vai ficar assim, ó. Você pega, tá bom? A segunda pessoa do singular do presente do indicativo e corta o S. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. Pensa tu. Você só fez cortar o S. Sacou? Por isso que eu estou falando. Anota, porque quando você for estudar vai ficar mais fácil. Bom, professor, a terceira pessoa do singular do imperativo afirmativo, você, como é que vai ficar? Você pega o presente do subjuntivo, você pega o quê? A terceira pessoa do presente do subjuntivo, que ele pense, tá bom? Que ele pense. Olha só, que eu pense, né? Que tu pense, que ele pense. Então, olha só, gente, vejam bem aqui. Eu vou pegar, obviamente, né, o verbo aqui que está na terceira pessoa do singular, no presente do subjuntivo. E o que eu vou fazer? Só vou repetir. Só vou repetir. Então, eu pego esse verbo que está na terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo e apenas repito no imperativo afirmativo na terceira pessoa também. Então, vai ficar como? Pense você. Tranquilo. Professor, como é que vai ficar então na primeira pessoa do singular, certo? Nós, lá no imperativo afirmativo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, tá bom? Eu tenho que pegar a primeira pessoa do presente do subjuntivo. Pensemos. Não é aqui que nós pensemos. Então, eu só vou repetir também, ó. Pensemos nós, tá bom? É interessante observar que no imperativo afirmativo e negativo, a pessoa sempre aparece depois do verbo. Pensa tu, pense você, pensemos nós. Professor, na segunda pessoa do plural, vós, como é que fica? Né? No imperativo afirmativo, eu vou pegar o presente do indicativo, certo? Que vai ficar o quê? Pensais, né? Pensais. O que eu faço? Eu só corto o S. Vai ficar o quê? Pensai vós. Beleza? Só faço cortar o S. Vocês perceberam que você vai fazer isso tanto na segunda pessoa do singular como na segunda pessoa do plural? Você só vai cortar o S, ó. Tá vendo? Beleza. E nós temos aí a terceira pessoa do plural. Então, professor, a terceira pessoa do plural do imperativo afirmativo, de onde que eu pego? Você pega do presente do subjuntivo. Tá bom? Você pega a terceira pessoa do presente do subjuntivo e o que você faz? Apenas passa para cá. Apenas passa para o imperativo afirmativo. Então vai ficar pensem vocês. Você não precisa mudar nada. Né? Já está aqui prontinho para você. Você só vai copiar, né, para o imperativo afirmativo. Pensem vocês. Beleza? Então tomar muito cuidado com isso. Bom, né, e também, gente, o imperativo negativo também vai derivar do presente do indicativo, tá? Então, a única coisa que vai mudar aqui, ó, presta atenção. A única coisa que vai mudar é que o não vai aparecer antes do verbo. Então vai ficar assim, ó. Não penses tu, não pense você, não pensemos nós, não pensei vós, não pensem vocês. Tá bom?
Professor, mas aí eu não sei de onde que vem essa conjugação do imperativo negativo. É só você repetir o presente do subjuntivo, tá bom? O presente do subjuntivo do verbo pensar não é esse, ó. Presta atenção. Aqui, ó. Que eu pense, que tu penses, que ele pense, que nós pensamos, que nós pensemos, que vós penseis, que eles pensem. Então você só vai repetir no imperativo negativo, ó. Não penses tu, não pense você, não pensemos nós, não pensei vós, não pensem vocês. Tá bom? Então o imperativo negativo ele é até mais fácil, porque você só vai copiar do presente do subjuntivo, tá bom? Não vai mudar nada, alterar nada. Bacana. Eita, vamos lá. Eu vou precisar ler para vocês, mas talvez vocês não entendam aqui na teoria, né? No conceito, desculpa. Mas na prática a gente vai entender, tá bom? Então nós temos aqui os tempos derivados do pretérito perfeito do indicativo. Professor, então tem verbos que derivam do pretérito perfeito do indicativo? Sim. Olha só, com base no pretérito perfeito do indicativo, formam-se o pretérito mais que perfeito do indicativo, olha só, o imperfeito do subjuntivo, olha só, e o futuro do subjuntivo. Muito bem. Toma-se como partida a segunda pessoa do singular e subtrai-se a desinência STE, né, bem característica, acrescentando as terminações a seguir. No pretérito mais que perfeito do indicativo, né, de acordo com a pessoa, nós vamos acrescentar o ra para a primeira pessoa, rais para a segunda pessoa do singular e irá para a terceira pessoa do singular. Né? Remos para a primeira pessoa do plural, reis para a segunda pessoa do plural e rã para a terceira pessoa do plural. E assim também vai servir para o pretérito imperfeito do subjuntivo, né? Seguindo aquela ordem, primeira, segunda pessoa e terceira pessoa do singular, né? Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Então vai ficar assim, ó, SSE, SSES, SSE, SSE mais o MOS, né? SSE mais o IS e o SEM, né? SSE e o EM. E o futuro do subjuntivo, né? R, RES e R, o R mais o MOS, o R mais o DIS e o REM, tá bom? Então a gente vai ver direitinho como é que vai funcionar isso daqui. Bom, beleza. Professor, qual é o pretérito perfeito indicativo? Eu não lembro. Eu não lembro qual é o pretérito perfeito indicativo. Bom, tá aqui, ó. Peguei aqui do verbo saber, né? Então olha só, gente. Eu soube. Olha só, eu soube, tu soubeste, ele soube. Nós soubemos, vós soubestes, eles souberam. Então aqui muito interessante, né, nosso pretérito perfeito do indicativo. Vamos ver aqui. Olha só, gente. Se nós temos ali o verbo, né, o tempo primitivo, que é o pretérito perfeito do indicativo, nós vamos ver quais são os verbos que são derivados desse pretérito perfeito do indicativo. Como nós vimos lá, né, o pretérito mais que perfeito do indicativo, ele vai ser derivado. Então vai ficar assim, gente. Eu soubera, tu souberas, ele soubera. Nós soubéramos, vós souberes, eles souberam. De acordo com aquelas terminações que vocês viram aqui, ó. Ra, rais, raremos, reis, irã. Tá bom? O pretérito perfeito do subjuntivo também vai seguir, né, a mesma regrinha que nós vimos aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, tá bom? O pretérito perfeito do subjuntivo vai seguir essas desinências aqui ao final do verbo. Olha só como vai ser igual, ó. Importante, o pretérito perfeito, ele tem um SS, ele tem o se, tá bom? Como partícula para conjugar o verbo. Então vai ficar assim, ó. Se eu soubesse, se tu soubesses, se ele soubesse. Se nós soubéssemos, se vós soubesseis, se eles soubessem. Beleza? E o futuro do subjuntivo, professor? Bora ver aqui quais são as terminações. Aqui, ó. Futuro do subjuntivo, certo? Bora ver se bate. Uma dica. O futuro do subjuntivo, a partícula que você coloca antes do verbo é o quando, tá? Então vai ficar assim, ó. Quando eu souber, quando tu souberes, quando ele souber. Quando nós soubermos, quando vós souberdes,
tá? Quando eles souberem, tá bom? Então, percebam que bate, né? Vocês com certeza tiraram o print daquela telinha, então vocês vão perceber que bate sempre a terminação com o tempo designado aqui, beleza? Bacana. Professor, essa é uma maneira de aprender assim a conjugação do verbo na minha cabeça, porque eu preciso saber, né, professor? Preciso. Né? Verbo é essencial não só para gramática, né? Mas para a questão da escrita mesmo, de redação, né, gente? Bom, beleza. Então nós temos aí as formas nominais e os tempos derivados do infinitivo impessoal. Então nós temos aqui as formas nominais, que são o quê? Finitivo, gerúndio, particípio e os tempos derivados do infinitivo pessoal. Então olha só, gente, as demais formas verbais e nominais derivam do infinitivo impessoal, que é a forma primitiva de qualquer verbo. Deve-se, pois, subtrair a desinência de infinitivo R e acrescentar as terminações a seguir. Professor, o que é isso que ele falou aqui? Bom, o infinitivo pessoal, gente, é justamente aquela questão que a gente viu, né? Terminação a R, terminação a R, terminação IR, que é quando o verbo está na sua forma mais primitiva. Né? Exemplo, o verbo cantar, primeira conjugação. O verbo correr, segunda conjugação. O verbo sorrir, terceira conjugação. Então, gente, esses tempos aqui, eles vão derivar, certo? Do infinitivo impessoal. E as terminações vão estar aqui, ó. Vejam bem, aqui, ó. Professor, preciso copiar isso no caderno? Precisa. A terminação do pretérito perfeito do indicativo, tá, gente? Para os verbos que tem a primeira conjugação, ou seja, verbo com termina em AR, é essa daqui, ó. Vá, vais, vá, vamos, vais e vão. Para os verbos da segunda e terceira conjugações, R e R, a terminação, a desinência, é a, as, a, amos, eis e an. Beleza? Para o futuro do presente do indicativo, né, as terminações, né, a terminação, na verdade, do futuro do presente do indicativo é essa daqui, tá, gente? Rei, rais, ra, remos, reis, irão. E o futuro do pretérito indicativo, professor, qual é a terminação dele? Ria, rias, iria, iríamos, reis e riam, tá bom? Infinitivo impessoal, né? Você tem aqui o R, o reis, o R mais o mós, o R mais o deis, né? E o rei. E o gerúndio, a terminação dele sempre é NDO e o particípio regular sempre é DO, né? Geralmente a gente coloca o ado, né? A gente coloca o ado, né? Eu tinha doado, eu tinha acordado, tá bom? Então vamos lá, a gente vai ver direitinho isso aqui no quadro. Aqui, ó. O pretérito perfeito indicativo, aquilo que a gente viu, ó. Cadê? Opa. Aqui, ó. Né? Certo? Para a primeira conjugação, a terminação é essa. Então vamos ver como fica. O verbo estudar, primeira conjugação. Eu estudava, tu estudavas, ele estudava. Nós estudávamos, vós estudávais, eles estudavam. Então seguiu aqui a regra, certo? Beleza. Aqui a gente tem o futuro do presente do indicativo. Qual é a terminação do futuro do presente indicativo? Rei, rais, ra, remos, reis, irão. Vamos ver se segue aqui. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará. Nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. Seguiu. Vamos ver aqui o futuro do pretérito do indicativo. A terminação, qual é a terminação do pretérito, do futuro do pretérito indicativo? Essa daqui, ó. Ria, rias, iria, iríamos, rieis, iriam. Então vamos lá. Eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria, nós estudaríamos, vós estudaríeis, eles estudariam. Certinho. E infinitivo pessoal, né, gente? Como a gente viu. Estudar, estudares, estudar, estudarmos, estudardes e estudarem. Seguindo aí as pessoas, né? E o gerúndio é estudando e o particípio regular é estudado. Gente, nós vamos estudar o particípio regular e irregular na próxima aula, tá bom? Na questão lá sobre a questão dos verbos regulares, irregulares e tudo mais, tá bom? Então, olha só. A partir disso, nós temos as páginas 46, ou páginas 49 a 56 para fazer atividade, tá, gente? Então, vou até ver aqui no meu livro, só que as questões, prestem bem atenção, as questões sobre verbos, sobre conjugação verbal, tá? Nós temos aí na página 52 como um início,
tá bom? Nós temos aí na página 52 como início. Eu vou até responder essa primeira aqui com vocês, deixa eu chegar aqui, tá bom? Deixa eu ir lá, pera aí. Pronto, chegamos. Aí, ó, a primeira questão da página 52 diz assim, ó. Tem a tirinha da Mafalda, eu confio, tu confias, ele confia. Nós confiamos, vós confiais, eles confiam. Que bando de ingênuos, não é? Então a professora fica meio que espantada ali com a expressão, né, com a atitude da Mafalda. E a letra A diz o seguinte: ao comentar que pessoas confiam são ingênuas, que opinião Mafalda deixa implícita? Então, gente, qual é essa questão, né, que a Mafalda, né, expõe aí? Opa, a bateria está acabando, só um minuto. Pronto, não deixei a bateria descarregar, gente, graças a Deus, tá bom? Então, Deus é mais. Vamos lá. O que acontece? Aí, gente, ela faz justamente aquela propensão, fala, poxa, as pessoas não devem confiar uma na outra, infelizmente, né? No sentido de deixar tudo na mão daquela pessoa, então entregar todos os segredos e tudo mais, porque a gente sabe que é até difícil falar isso, mas a questão, né, de confiança no outro, assim, ela é muito particular, ela é muito profunda, tem que ter muita análise, né? Então é mais ou menos nesse sentido que a Mafalda fala, tá bom? Letra B. Nos dois primeiros quadros, Mafalda conjuga o verbo confiar. Em qual modo e tempo esse verbo é conjugado? Então aqui, ó, gente, né, eu confio, tu confias, ele confia. Como a gente viu, presente do indicativo. C. A que exatamente estamos nos referindo quando falamos em conjugar um verbo? Como eu falei lá no início da aula para vocês, nós estamos falando da flexão de modo, nós estamos falando da flexão de tempo, nós estamos falando da flexão de número e da flexão de pessoa. Então seria aí a letra C. Beleza? Então façam o resto, tá, gente? A gente já deu um pontapé inicial e façam o resto. Nós vamos voltar agora lá para o nosso slide, só para a gente finalizar, tá bom? Bom, gente, então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que é um pouquinho complicado, né? A gente vê verbos dessa forma, só que é a melhor forma da gente entender. E isso eu vou cobrar em prova, tá, gente? E em teste também, tá bom? Não, teste não, mas em prova sim, tá bom? Então, grande abraço e até a próxima aula.